Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre a ORM do Django, né? Basicamente é o tradutor, né, que faz a conexão do código Python com o banco de dados, né? Então, através do código Python a gente pode ter acesso ao banco de dados. Falando nisso, eu quero mostrar para vocês as tabelas que foram criadas pela gente e os dados contendo nela, tá? Então, vou entrar aqui no Workbench, mostrar para vocês as tabelas que a gente criou dentro do banco de dados, que é o DB SQLite, que é basicamente esse carinha aqui, tá? Então, se você ver, você pode ver que abriu ali o caminho, né? Lá, o Users, o Desktop, Software Projects, Aula Models Project, DB SQLite 3. É o mesmo, se a gente vir aqui, é o mesmo caminho, tá? Só puxar aqui, tá? Então, você pode ver que é o mesmo caminho aqui. Então, esse Workbench aqui é uma ferramenta normalmente usada por pessoas que trabalham diretamente com bancos de dados e vou mostrar para elas, né, com a conexão, mostrar para vocês com a conexão que a gente fez com esse banco de dados, que a gente pode clicar aqui e se conectar com outros tipos de bancos de dados também. E assim, a gente não vai trabalhar com SQL, porque eu acho que SQL já é um pouco mais verboso, é uma aula muito grande para poder estar trazendo para vocês e eu só traria uma complexibilidade a mais para você aprender. Com o framework Django, toda essa complexibilidade ela é removida com a própria ORM, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês as tabelas de dentro do sistema. Lembra que eu disse para vocês que o próprio Django já tem as próprias tabelas, né? Então, existem algumas tabelas aqui que a gente vai estar usando. Normalmente a gente usa só a user, né? Que eu fiz um import para vocês, vocês lembram lá? O auth.user, né? Que a gente importou o user. E tem as outras tabelas aqui que são usadas, mas ficam por detrás das cortinas, né? Raramente a gente vai estar usando essas tabelas aqui, beleza? E essas daqui são as tabelas que a gente criou, né? Então a gente pode ver aqui o nome do app, esse é o padrão que o Django faz para poder criar, e aqui o nome da tabela que a gente criou, tá? Então aqui a gente pode ver o nome do app, que é Model Lesson App, poderia ser card, underline músico, né? Poderia ser e-commerce, underline músico, depende do nome do app, que é basicamente isso daqui, ó, Models Lesson App. Tá? Então, Model Lessons App, underline, o nome da tabela. Deixa eu voltar aqui para o Workbench. Como é que a gente faz para poder ver os dados dentro do SQLite? Que poderia ser um Postgres, que os comandos são basicamente iguais. Então aqui estão as tabelas, tá? A gente pode clicar aqui e ver ela, né? Ver os dados que está nela. Então aqui está as conexões, a gente pode clicar aqui também e ver os dados que contém dentro da tabela, tá? Só clicando nela, você lembra que a gente criou, né, um álbum, né, com os dados nela. Eu disse para vocês também que o próprio ID de cada row ela já é colocada na própria tabela por padrão do Django, então a gente não precisa se preocupar criando uma tabela com ID, às vezes errar sem o ID. Esse layer, né, essa camada de complexibilidade de tudo isso já foi removido pelo próprio ORM do Django. E aqui são os dados que a gente criou, né? Então a gente pode colocar, ver aqui os nomes dos álbuns que a gente criou, o número de estrelas e o ID do artista, né? Que é o ID que vem de dentro da tabela de artista. Então, como essa aula aqui é de queries, eu quero mostrar para vocês como que as queries funcionam dentro do SQL para poder ter acesso aos dados. Vou clicar aqui, né, SQL Script, e vamos supor que a gente precisa pegar todos os dados da tabela de álbum. Então a gente pode vir aqui, ó, select, é o comando select, a estrela, né, que significa todos os campos, from, né, que significa de, e o nome da tabela, model app album. Tá? Então, ele já trouxe aqui MLAA, que eu não sei o que significa esse acrônimo aqui, e a gente vai dar um play para poder retornar tudo. Então, retornou basicamente tudo. Tá? Então, dessa maneira que a gente faz o comando para poder trazer todos os dados, né, de dentro da tabela ou todos os objetos que aqui são rows, tá? Que são rows. Então, o objeto no Django, no ORM do Django, cada row dessa, cada linha dessa daqui, ela é reconhecida como objeto, beleza? E vamos supor, a gente precisa fazer um update do álbum End Justice for All, que está errado, né? Não é end, é com A, né? É o end de E, justiça para todos. A gente pode vir e colocar um comando aqui, update, né? Coloca o nome da tabela, model, lessons app álbum, set, a gente pode colocar aqui nome, que é essa coluna aqui, você lembra aqui, ó, do tipo, e aí a gente pode colocar o valor que a gente quer, que é end, não é end, né, com E, a gente pode colocar aqui, ó, justice for all, só para poder estar resolvendo esse erro aqui. Aí a gente vai colocar aqui
o lugar, que é o ID, né, para poder deixar qual que é, pode ser qualquer um desses três aqui, então a gente vai pegar o ID, né, ID igual a 1. Aí a gente vai colocar dois pontos aqui e vamos dar um play. Fez o update aqui, vamos comentar esse comentário aqui. Você viu o tamanho dessa query? A gente colocar um comentário aqui. E aí a gente vai colocar aqui novamente select all. A gente colocar aqui model, algo, só isso mesmo. E a gente vai ver que o update foi feito. A gente tirou do end para o A. Mas vocês viram o tanto de coisa que a gente precisa escrever para poder trazer os dados que a gente precisa? Existem outros comandos também muito complexos, tá? Para poder trazer aquilo que a gente precisa. Mas o próprio Django, como é um framework que corta toda a complexibilidade para poder fazer a criação de um projeto rápido, a gente não precisa trabalhar com SQL. Tá? Para poder ter acesso aos dados, a gente pode usar o próprio ORM do Django para poder trazer os dados. Então, vou entrar aqui, tá? Eu vou dar o comando Python shell, ele vai entrar dentro do shell do Django, tá? E aqui a gente pode fazer o que a gente conhece já, para poder ter acesso aos dados. Vamos lá, from, vamos colocar o nome do app, model, lesson, underline app, ponto, models, import, vou colocar aqui a estrelinha para poder importar todos os models. Ele já trouxe todos o import de todos os models que existe aqui. Aí beleza, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para poder trazer todos os dados de dentro da tabela de álbum, né? Vamos colocar aqui, ó, álbum, álbuns. Aí a gente pode colocar o nome da tabela, que é álbum, do model, né, aqui nesse caso, ponto objects, que são todos os objetos na tabela, tá? E aqui também é como se fosse o gerenciador, tá? Então aqui esse objects aqui, só para explicar para vocês, basicamente significa um gerenciador, onde pode estar acoplado todos os filtros e queries que a gente pode estar fazendo dentro do banco de dados. A gente coloca o ponto e a gente coloca aqui o nome all para poder trazer todos os valores nessa tabela. Então isso aqui seria basicamente esse mesmo comando aqui, ó. Aqui seria basicamente esse mesmo comando, tá? E aí, voltando para cá, a gente dando enter, ele vai acoplar todos os dados, todos os objetos ou linhas que estão dentro da tabela para essa variável. Aí a gente pode estar colocando aqui álbuns, dá um enter, e ele vai trazer os valores que estão lá, ó. Porém, baseando-se na representação da tabela, tá? Então, se eu colocar aqui um return de self.número de estrelas, ele vai colocar aqui como número de estrelas. Então, ele trouxe todos os valores, são 3. Né, que é um Injustice for All, você pode ver que já está até arrumado, o Black Album e o Sethanger. A gente pode usar isso, como trouxe isso aí com o Query Set, a gente pode usar isso daí para poder fazer a manipulação desses dados da maneira que a gente quiser. Então, vamos por aqui. Ó. A gente pode fazer um for loop, que você já conhece, né? Álbum, álbuns, vai dar um enter aqui, 1, 2, 3. Aí a gente pode colocar aqui, ó, álbum, ponto, nome. Ele vai trazer todos os nomes. A gente pode colocar até aqui, ó, álbum.id, mas a gente precisa dos IDs, e ele vai trazer todos os IDs, entendeu? E é dessa maneira que a gente pode estar fazendo a manipulação dos dados, né? Fazer a manipulação, ter o contato ali diretamente com o banco de dados. Então, só para poder lembrar para vocês, isso daqui, até a questão de criação de models, que basicamente será a representatividade de uma tabela dentro do banco de dados, foi por aqui que a gente criou aquelas tabelas usando um migration e o migrate, tá? E também a ORM, né, onde a gente vai estar usando também dentro dos templates, a gente vai estar usando isso aí para poder pegar dados, para poder deletar dados e também para poder fazer o update de dados, que eu vou estar explicando para vocês no próximo vídeo.